Olá pessoal, a gente segue por aqui agora com as nossas aulas virtualmente em vista do isolamento social, mas a gente tem algumas ferramentas disponíveis para tentar minimizar os problemas gerados por causa do coronavírus. Em sala de aula, a gente parou exatamente no seguinte ponto: a classificação das obrigações. E a classificação usando como base o tipo de prestação. Então, você se coloca agora na posição do devedor e aí você se pergunta objetivamente qual a prestação que você vai ter que cumprir, o que é que você precisa pagar. Com base nisso, utilizando esse critério, o Código Civil regulou as obrigações em 3 grupos. Obrigação de dar coisa, obrigação de fazer, obrigação de não fazer. Então, a gente começa agora essa classificação com as obrigações de dar coisa. Primeiro ponto, o que seria uma obrigação de dar coisa? É aquela obrigação em que o devedor ele cumpre com o que está contratado, entregando uma coisa, um bem móvel ou imóvel ao credor. Percebam que nesse tipo de obrigação, o devedor não vai praticar nenhum ato de construção, de criação, é só entregar. Contratos que geram esse tipo de prestação. Compra e venda, doação, locação de coisas, empréstimo. Você imagina emprestar um carro para um amigo, alugar uma casa, vender um animal. Em todos esses contratos, que são diferentes, óbvio, mas há um elemento comum que é o tipo de prestação que o devedor vai cumprir. E essa prestação é de dar coisa, entregar um bem. Então, conceitualmente é isso. Eu chamo a atenção de vocês para uma distinção feita no Código Civil e o legislador ele vai tratando isso, mas ele não diz de forma... ele não separa. Então, corre o risco de você, quando for analisar o Código, acabar lendo como se fosse a mesma coisa, mas não é. Nesse contexto da obrigação de dar coisa, o Código distingue a obrigação de dar coisa propriamente da obrigação de restituir. Para você se localizar aí, a obrigação de restituir está lá no Código Civil a partir do artigo 238. Obrigação de dar coisa, obrigação de restituir. Nos dois casos, o devedor vai cumprir entregando um bem. Então, eu tenho a obrigação de dar, óbvio. Só que aí, como eu vou fazer essa subdivisão, a obrigação de dar propriamente é aquela em que a entrega do bem significa a transferência de propriedade. E essa obrigação de dar propriamente é típica dos contratos de compra e venda ou de doação. Já quando eu tratar na subespécie restituir, a gente vai ter entrega de coisa. Só que o sentido jurídico dessa entrega, desse dar, é diferente. Restituir, ou seja, é devolver a coisa ao proprietário. Exemplo, quais contratos que geram esse tipo de obrigação? Locação de coisa, empréstimo. Imagina uma locação de imóvel em que, ao final do contrato, o inquilino, que é o cara que está pagando aluguel, ele tem o quê? A obrigação de devolver, de restituir. Percebam que na venda de um apartamento, eu preciso entregar o apartamento. Numa locação, o inquilino precisa devolver o apartamento. Então, eu vou ter a entrega da coisa nos dois casos, mas que vão ter significados jurídicos diferentes. Compra e venda, a entrega é a transferência da propriedade. Numa locação, por exemplo, essa entrega tem como efeito jurídico não, obviamente, a transferência da propriedade, mas a restituição da coisa ao dono. Então, se liga nisso, observa o Código Civil. Questão importante, numa obrigação de dar coisa, né? Eu estou trabalhando com, vamos pensar, obrigação de dar coisa propriamente dita, compra e venda, uma doação. Vamos pegar compra e venda. O descumprimento dessa obrigação, como é que o Código Civil trata isso? Vamos estabelecer uma regra geral aqui, pessoal. Isso vale para todas as obrigações em geral. E aí eu estou me valendo da sistemática também de responsabilidade civil. No Brasil, via de regra, apenas o descumprimento culposo da obrigação gera o dever de indenizar. Então, no caso de uma obrigação de dar, numa compra e venda,
o devedor ele vai ser punido, e essa punição ela consiste em pagar perdas e danos sempre que ele deixar de cumprir a obrigação por culpa dele. Se o descumprimento decorrer de um fato estranho à vontade dele, caso fortuito força maior, coronavírus, por exemplo, esse descumprimento não é punido, não há punição para o devedor, ele não tem obrigação de pagar perdas e danos. Essa é a regra geral e que se aplica aqui. Quando se trata de obrigação de dar coisa, e no contexto desse descumprimento, é importante ainda observar que esse descumprimento ele pode se dar pela perda do bem, isso está previsto lá no artigo 234. Perda é o perecimento, é a destruição completa do bem. É alguém que vende, por exemplo, um animal para outra pessoa e antes da entrega o animal morre, por exemplo, por maus tratos, por descuido do vendedor. É a perda do bem e decorrente de culpa do devedor, logo ele ficou obrigado a devolver. Se tiver recebido algum adiantamento, devolve mais pagamento de perdas e danos. Mas perda para o código, para a lei, é perecimento, é destruição. Deterioração, que está previsto nos artigos 235 e 236, é quando a coisa sofreu algum dano, mas ela não houve perecimento. Mesmo exemplo, a venda de um animal é um animal em que se percebe, no ato da entrega, que ele foi entregue doente, ele está com a doença. Então percebam que nesse caso há uma deterioração da coisa, a coisa agora ela é menos valiosa, ela sofreu algum tipo de dano, mas ela não foi destruída. Então no código há essa distinção e você precisa ficar ligado nisso, mas nos dois casos, punição para o devedor somente quando ele agiu de forma culposa. Por fim, observem que o Código Civil, nesse contexto, percebam que eu estava falando da obrigação de dar coisa, aí eu vim para a obrigação de dar coisa certa e eu subdividi em coisa certa propriamente e restituir. Só que agora eu vou fazer uma outra distinção nesse contexto das obrigações de dar coisa. O Código distingue a obrigação de dar coisa certa da obrigação de dar coisa incerta. Eu posso pegar o mesmo contrato, compra e venda, e pode gerar qualquer uma dessas duas obrigações. Na obrigação de dar coisa certa, o bem ele é descrito no contrato de forma minuciosa. Ou seja, o bem está perfeitamente individualizado no contrato. Você pega o contrato, fez uma análise e ali o devedor, cabe a ele tão somente entregar o bem. Ele não vai precisar fazer escolha, nenhum tipo de seleção, porque o contrato já diz isso. Exemplo, venda de um automóvel que você já tem lá o número do chassi, por exemplo, já está individualizado. O vendedor não vai escolher um automóvel, é aquele que o contrato já descreve. Nos contratos de obrigação de dar coisa certa, o vendedor não pode entregar coisa diversa do que está estabelecido ali, nem mais nem menos valiosa. Simplesmente não pode entregar nada diferente do que está estabelecido. Na obrigação de dar coisa incerta, há elementos no contrato que descrevem a coisa, mas de forma mais genérica. Identificação só pelo gênero e quantidade. Exemplo, um contrato de venda de automóvel, mas você tem lá a descrição no contrato de quantidade, 5 automóveis da marca Volkswagen. 5 quantidade, automóveis Volkswagen, você tem um gênero. É um universo muito maior. E aí, nesse caso, por previsão do Código Civil, via de regra, o devedor, vai escolher os bens a serem entregues, notifica o credor e aí, após essa notificação, entrega. Então, na obrigação de dar coisa incerta, a descrição da coisa a ser entregue ela é mais genérica e, portanto, vai ter um espaço para que, após o contrato, haja a seleção dos bens a serem entregues ao credor. Beleza? Fica ligado nisso, leiam o Código Civil com atenção, façam a leitura da doutrina. Abraço, até a próxima aula.